Cobertura grande hoje sobre esse caso, essa explosão no Tatuapé, na zona leste da capital. Você vê imagens ali. O William Santos, nosso repórter, foi um dos primeiros a chegar no local. Ele acompanhou o trabalho ali dos policiais. Olha só a rua, gente. Essa rua ficou parecendo um cenário de guerra. Quantos carros estilhaçados, pessoas desorientadas, né? Perderam tudo, suas casas, forros. Um prejuízo danado. A 2 quarteirões desse local, nós temos uma delegacia. Temos também um hospital veterinário e um mercado atacadista. Estamos, inclusive, vendo aí a região do Tatuapé, se esse hospital veterinário ele vai abrir, porque algumas janelas foram quebradas na hora da explosão, mas ainda bem que ninguém se machucou nesse hospital também veterinário, nem pessoas, nem animais. As providências por conserto estão sendo tomadas, mas vamos ver se ele vai funcionar ou não. Assim que chegar a resposta, eu trago a informação. Mas vamos acompanhar, então, o que o William Santos, o nosso primeiro repórter a chegar ali no local, encontrou no Tatuapé. Olha, tem uma casa aqui, próximo, pegou fogo numa casa. Tudo bem? Tá tudo bem com o senhor? Oi, a senhora viu o que aconteceu ou não? Não, eu tava deitada na cama, me explodiu uma coisa na minha... Deixa eu ver aqui, dá licença. Explodiu. A senhora que mora ali? O que aconteceu? Explodiu, não sei. É uma casa, atenção, é uma casa no fundo, tá pegando fogo aqui, ó. Como chama essa rua aqui, gente? Alguém sabe o nome? Rua Francisco Bueno. Se tem alguém aí dentro? A senhora tá ali, ó, tá com sangue ali, ó. Precisa atender ela. Quem pode atender? A senhora tá com sangue ali, ó. Não tem bombeiro, não tem ninguém, cara, agora. Olha, a cena aqui parece cena de guerra, gente. Olha isso aqui. Atenção, cuidado aí, hein? William Santos, esse que você acompanhava ali, a voz dele conversando com os moradores, no calor da situação, é quem nos traz agora imagens ao vivo do alto. É um drone. A gente sobrevoa essa região, a Francisco Bueno, no Tatuapé, altura do número 73, essa casa mais destruída. William Santos é quem comanda esse drone e nos traz essas imagens que, é claro, são carregadas também de informações. Olha os escombros, não sobrou nada, esse imóvel tinha sido alugado, segundo os vizinhos, há cerca de um mês e meio para um homem. E ali nos fundos, onde a gente vê o trabalho de algumas pessoas ali, funcionava uma fábrica, um depósito clandestino de fogos de artifício. Tudo explodiu por volta das 10 para as 8 da noite. Ninguém ali do bairro com quem nossos repórteres estão conversando sabia da existência desse depósito clandestino. Viam, é claro, uma movimentação de caixa que entra, caixa que sai, mas ninguém nem sonhava de que se tratava desse material explosivo. Nesse momento você vê já equipes também da limpeza ali na região. Alguns moradores tentando voltar para suas casas. O William Santos nos mostra que várias casas foram destelhadas. Algumas talvez nem laje tinham, era só forro de gesso e veio tudo abaixo. Nessa imagem, quando ele vai ampliando, você vai vendo o tamanho do estrago. 21 imóveis interditados pela Defesa Civil por segurança. Veja aqui na beira, do lado esquerdo do vídeo, tem um prédio pequenininho de 4, 5 andares. Nem os mais altos resistiram. É esse mesmo, William Santos. Você vai ouvindo a gente, vai nos acompanhando e nos compartilhando essas imagens. Olha só o telhado desse prédio. Completamente abaixo. Você já imagina, é um horário em que muita gente está chegando em casa, mas outras tantas já estão no conforto do seu lar e, de repente, um estrondo. Tem gente que comparou o barulho dessa explosão a uma queda de avião. Tem uma base do Corpo de Bombeiros aí muito próxima, então em 3 minutos, segundo o capitão Michael Cristo, que é quem responde pela corporação, em 3 minutos as equipes estavam ali. E aí, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E diante de uma perspectiva, né? Eles achavam que era um balão que tinha caído. Só que não, eram fogos de artifício. Tiveram que acionar o esquadrão antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais do GAT, que infelizmente encontrou um corpo carbonizado entre os escombros. Era do homem que suspeito ali de ter alugado
esse imóvel. Adir de Oliveira é o nome dele, dessa vítima. A distância do local desse acidente aí para Salim Faramaluf, você vai vendo nas imagens que o William nos traz. É um local próximo, tem uma rede de transmissão, uma floricultura que você vai vendo as estufas ali bem ao lado. Esse é um bairro muito, muito movimentado, né? Tem trânsito de pessoas ali 24 horas, dia e noite. Ali perto a gente tem uma delegacia seccional, um hospital veterinário, um mercado atacadista. A Salim Faramaluf, na imagem dividida, você vê o momento dessa explosão. Ela liga a Dutra aos acessos da Via Anchieta, por isso tem movimento intenso dia e noite. E é isso que estava acontecendo. As pessoas paradas ali sem saber o que fazer diante dessa nuvem de poeira. Aliás, quando a gente fala em nuvem de poeira, foi o que muita gente narrou aos nossos repórteres. Carol Iannelli, Rafael Castro, João Neto, Guilherme Pimentel, todo mundo que está nessa cobertura intensa. William Santos, esse próprio que nos traz também as imagens à direita do vídeo, ao vivo. É com um drone que o William sobrevoa essa região. Ele mora muito próximo aí a esse local e foi o primeiro repórter aqui da TV Globo a chegar ali. As pessoas ainda desnorteadas, saindo de casas, 10 acabaram se ferindo. Foram levadas para hospitais da região. Algumas com estilhaços, uma delas com possível traumatismo craniano. A sogra dessa mulher hospitalizada disse que ela passou a noite na UTI, mas hoje não mais na UTI, isso é um bom sinal. Hospital veterinário, muito utilizado aí no Tatuapé, que fica aí próximo. Havia essa dúvida, está funcionando ou não? Está funcionando, agora são 8h14 da manhã. O trânsito na Salim Faramaluf fluindo, né, Marcelo? Fluindo normal, não há interdições ali na Salim Faramaluf. Os ônibus também da SP Trans estão circulando normalmente por ali. Está tudo liberado, ponto de interdição, como vimos há pouco nas imagens que o William Santos vai mostrando para a gente aí desse sobrevoo de drone, é no ponto onde ocorreu essa explosão. Ali sim há interdição, inclusive não só, mas a gente sabe que muitas casas também estão interditadas pela Defesa Civil até a avaliação ali justamente para a liberação desses imóveis, né, Sabina? E o que chama atenção é que essa tragédia poderia ter sido muito maior. O William Santos acabou de sobrevoar e nos mostra nesse instante ali, olha, aquele forro, é um posto de combustível. Você já imaginou? Essa explosão poderia, né, acabar num posto de combustível, destruindo tudo e os impactos e a tragédia poderia ser muito, muito, muito maior. O Gui Pimentel já mostrou por baixo posto de combustível e agora no William Santos você vê que está muito próximo ali. Olha as casas, essas telhas. Pode aproximar, William, que a gente vai vendo e fica aqui horrorizado, né, com o impacto disso tudo. Falamos há pouco, inclusive, com um advogado especialista em direito do consumidor. Quem tem seguro tem que acionar a seguradora, quem tem seguro de casa, de carro também, para ver se há uma cobertura. E ali, ó, o William vai se aproximando, muito provavelmente são técnicos, perícia, ali no local, nos fundos da casa onde funcionava esse depósito clandestino de fogos de artifício. É claro, isso é proibido. E a prova está aí, né? O porquê que é proibido, gente. Olha o que aconteceu. Inclusive, Sabina, há legislação, né, que especifica ponto certo de armazenamento de explosivos, tem que ter autorização, corpo de bombeiros, uma série de questões, não é só armazenar. Então, a gente repara, né, de que essa casa ficava no meio do bairro, era uma moradia, era residencial. E você comentou há pouco do forro das casas, dos telhados, né? Ali no Tatuapé é um bairro aqui da capital que tem muitas casas mais antigas, Sabina. Que realmente são essas telhas de barro ainda, não tem a laje. Por isso que a gente viu que muitas dessas casas o telhado veio literalmente abaixo, porque não tem a laje para segurar. Muitas pessoas Entendeu? de idade, né, nessa rua, na Isso. Francisco Bueno, e já estavam ali ou na cama, ou no sofá, assistindo televisão, assistindo novela. Exato. Na E aí, hora de que repente, aconteceu. aquela explosão. Você está vendo alguns tonéis, né, ali, esses azuis também, tudo isso sendo investigado. O William Santos consegue aproximar bem, ver ali os técnicos se aproximando e fotografando essa região. Tem uma perícia, é claro, o inquérito policial já foi instaurado. As primeiras informações dão conta de que o irmão desse homem que teria alugado esse imóvel, ele disse ali que, olha, que esse irmão, que infelizmente morreu, ele estaria utilizando indevidamente o nome dele no prosseguimento de um contrato de aluguel. Tudo isso, é claro, vai ser investigado. O local, esse caso foi registrado como explosão, crime ambiental e lesão corporal. Perícia foi requisitada, é óbvio, a gente já vê muito provavelmente são os peritos ali no local.
estragos a perder de vista. Quem não tem seguro vai ter que recorrer à justiça comum. E eu só fico pensando na Sandra, né? Que vende marmita. Hoje não vai poder atender os clientes. E quem que vai reconstruir a casa? Aí. Quem vai pagar os prejuízos? Olha só. Você vai vendo também prédios ali mais distantes, né? Até 3 quilômetros de distância. Técnicos da Defesa Civil disseram que os estrondos podiam ser ouvidos, que tinha gente ali até que sentiu o apartamento estremecer. Foi uma correria, um pânico total. Olha lá, mais uma vez o William Santos vai varrendo a imagem. É como uma imagem de helicóptero, essa do drone que ele nos traz. Você já imaginou essas casas arrasadas? Não parece cenário de guerra que a gente vê fora aqui do nosso país? Parece cenário de guerra. E ali, olha, ele vai se aproximando nessa outra casa. Olha os fundos da casa, não sobrou nada. Por onde você começa? Quanto vidro estilhaçado. Olha lá aquela moradora. No prédio ali. Poxa vida. Olha lá, tem mais uma pessoa ali com ela, estão conversando. E todos muito gratos, né? Dizendo que ainda bem que eu estou vivo. Tá vivo. Foram danos materiais, o desespero, a tristeza, o que muitas vezes levou uma vida para construir. E agora tá ali olhando, agradecendo por estar vivo, mas tá ali olhando os danos e o que fazer daqui para frente. São 3 pessoas ali nesse último andar, que parece a cobertura desse prédio. É um prédio pequeno, de poucos andares, mas ali observando os estragos, conversando, né, o que vão fazer a partir de agora. O William Santos continua com essas imagens ao vivo na sua tela às 8h19 e a gente aproveita para chamar o Guilherme Pimentel. Oi, Gui, o que você nos conta agora? Ô Sabina, estou aqui acompanhando basicamente as mesmas cenas que vocês, né? A gente está aqui debaixo agora, pela entrada do terreno da Salim Farah Maluf. César Rubio está mostrando para vocês, pouco mais do que o William Santos estava mostrando também. O que chamou a atenção aqui durante a perícia, ó, o César está aproximando para vocês. Vocês estão vendo que nesse piso claro parece ser uma prensa, né? Essa espécie de manivela, aparentemente uma prensa. Isso chamou a atenção de um dos peritos. Ele parou ali, mexeu, levantou, virou. E isso parece que estava bem no centro da explosão mesmo. Olha ao lado esquerdo como que o muro de sustentação da casa, a fundação, aliás, se descolou do resto. Afundou muito mais do que o restante, quebrou o piso. A destruição realmente é muito impressionante. Daqui a gente consegue ver a parte de dentro da cozinha de uma das casas vizinhas, a máquina de lavar da área de serviço de uma das casas vizinhas. A destruição é muito impressionante, Sabina. Cheiro ainda, né, de fumaça, tem fumaça inclusive saindo da estrutura aqui ainda. Agora tem uma máquina de lavar aqui, parece um pequeno córrego que passa aqui separando esse terreno onde nós estamos, da floricultura e da torre de transmissão, das casas da Francisco Bueno. César mostrando para vocês, eu acho que é uma máquina de lavar roupa, que foi parar aí no meio do córrego, no meio desse monte de tijolo, restos de muro, enfim. Aqui ao lado, Sabina, a floricultura, né? Uma parte, tá difícil de andar aqui, a gente vai ter que ir devagarzinho, mas olha só. Uma estufa dessa floricultura que também foi destruída. Não tem como mais. Eu queria mostrar para vocês outros 2 detalhes, não sei se a outra equipe já mostrou. Primeiro que a gente falou da situação da torre de transmissão, né, e da subestação. Tem um pessoal da Enel aqui agora, começando a isolar essa área. Com a viatura aqui. Agora olha como ficou o baú desse caminhão. Depois da explosão. Bastante retorcido. Para-brisa, retrovisor, tudo isso destruído também. E para encerrar para vocês um pouco do que a gente consegue ver daqui desse lado, um outro carro que estava aqui estacionado, olha aqui, resto de vidro, para-brisa de carro, parece. Olha como que ficou esse aqui, ó. Mais uma vez, um daqueles papelões daqueles tubos dos fogos de artifício vieram parar aqui. E olha a situação desse carro. Um carro a gás ainda, hein? Todos os vidros quebrados, teto amassado, porta-mala amassado, destruição total. E aqui atrás você já vê que é a Salim, né? Ou seja, aquela explosão passou por aqui, passou pela torre de transmissão, caíram algumas coisas, alguns destroços, fogo, né? Explosão, restos da explosão na própria Salim. E agora de manhã, depois que a poeira baixou, a gente consegue mostrar em mais detalhes para vocês. Dentro dessa parte
isolada pela Enel agora. A gente está vendo um telhado retorcido. Não, na verdade isso é um portão, né? Acredito que era o portão de entrada aqui dessa parte da... Olha só como é que ele ficou. Isso eu não tinha visto na primeira participação. A gente mostrou o muro que ficou destruído, a cerca que caiu lá para Salim. Mas esse é o resto do portão de acesso a esse terreno dividido pela floricultura e por essa área da subestação. Da linha da torre de transmissão da Enel. Enfim, a gente já viu e mostrou isso ao longo do Bom Dia São Paulo várias vezes, mas toda vez que a gente vê um sinal da força da explosão e do poder de destruição que ela teve, a gente se impressiona, né? É no portão retorcido, é no que sobrou das casas. Realmente impressionante. Vocês viram, né? A perícia estava aqui agora há pouco, 2 peritos da Polícia Civil estavam passeando por aqui, a gente viu viaturas da Defesa Civil passando também, GCM visitando uma das casas vizinhas, toda essa movimentação de avaliação dos prejuízos, de investigação para tentar entender o que aconteceu. O trabalho vai longe, hein, Sabina? Tá só começando. Carreta que tombou na... É isso, Gui. Você imagina essa sexta-feira, os próximos dias... E aqui a gente não vai se cansando, né, de refletir, de pensar que poderia ter sido uma tragédia gigantesca. Você vê ali, você mostrou agora um carro que tinha ali gás dentro, um cilindro de gás. Esses moradores, muitos deles já nas suas casas, acompanhando ali os desdobramentos. Olha lá a imagem do carro. 10 pessoas se machucaram. É gás, cilindro de gás. E aí você vê um depósito clandestino de fogos de artifício. Agora as imagens ao vivo, do alto, William Santos nos trazendo a Francisco Bueno no Tatuapé. Tudo foi no número 73. Esse agora que ele mostra aí pra gente. Aí no fundo funcionava um depósito clandestino de materiais ali, de fogos de artifício. Isso explodiu tudo por volta das 10 para as 8 da noite. Uma pessoa morreu. Ao que tudo indica, esse homem seria... Essa vítima aí é o homem que teria alugado essa casa, Adir, é o nome dele, Adir de Oliveira. Ainda não sabemos se o corpo dele já está no IML. O fato é que policiais do GAT, do Esquadrão Antibombas, esses policiais que entraram na casa encontraram o corpo dele carbonizado. Nessa casa você consegue ver que tinha um carro ali também, à direita da casa, sabe? O William Santos nos traz. Olha lá. Do outro lado, William, muito obrigada. E tudo ali abaixo. Vamos com a Carol Iannelli, enquanto a gente acompanha as imagens do William Santos. Ela está com a Defesa Civil ali na rua. Quais são suas atualizações, Carol? Oi, Sabina, bom dia mais uma vez. Agora, Marcos Politi e eu estamos ao lado do diretor da Defesa Civil, Paulo Henrique da Silva, que chegou há pouco e já começou essa, como que você falou, uma refiscalização, é isso? Bom dia. Nós estamos refiscalizando, né? Porque assim, no momento da ocorrência, da explosão, foram feitas 21 interdições, né? Então agora... Tem pessoas que acabaram saindo dos seus imóveis e não pediu a fiscalização naquele momento. E hoje veio a demanda para a gente atender. Então nós estamos fazendo o quê? Verificando se daquelas 21 não ficou nenhuma sem verificação. Então estamos fazendo análise de risco para ver se há necessidade ou não das famílias se saírem do local. Então, acredito que ainda não tenha um balanço, né? Porque várias famílias estão nos perguntando assim, por que eu não posso voltar? Eu não consigo voltar para pegar rapidamente um documento, algum remédio? Então, porque nesse momento, assim, o mais importante é a vida, né? Então, essa volta, ela tem que ser controlada, vai ser feito durante todo o dia, nós estaremos aqui para fazer essa volta, se houver necessidade de pegar alguma coisa específica, né? Então, assim, então a gente está acompanhando, aquelas casas que estão interditadas, não tem condições de você voltar, entendeu? Então, às vezes, o documento, ele não é tão importante quanto a vida, isso é claro, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, cautela nessa volta, porque a pessoa quer voltar para a casa dela, mas temos que ter a necessidade que não há risco no local. Uma pergunta rápida, a previsão para término dessa refiscalização? Ela não tem um tempo, né? A gente está interditado, a subprefeitura vai fazer a validação, né? Porque a nossa interdição ela é preventiva e a subprefeitura virá aqui com o engenheiro para ratificar ou retificar a nossa interdição, tá bom? Então não tem Muito obrigada. Estimado, tá bom? Muito obrigada pelas informações, viu? Sabina, então é isso, ainda não tem uma atualização de quando vai ser finalizada essa refiscalização nas casas.
É claro, Carol, que ao longo da nossa programação a gente vai acompanhando, ajudando a esclarecer esse caso, orientando inclusive os moradores. Olha as imagens do William Santos e vem uma informação muito importante que nós apuramos. Olha só, esse homem, o Adir Mariano, que teria alugado essa casa e que é a vítima, é quem morreu nessa explosão. Durante a explosão, ele foi acusado em 2011 por associação criminosa e crime ambiental por soltura de balões. Foi absolvido desse crime 4 anos depois, em dezembro de 2015. Então, ele é acusado em 2011 por soltura de balões, 4 anos depois é absolvido e agora tudo sendo investigado, mas ele que teria alugado essa casa onde funcionava um depósito clandestino de fogos de artifício que acabou explodindo ontem à noite e que provocou a morte dele, que deixou outras 10 pessoas feridas num cenário de catástrofe, de completa destruição. Eu peço por gentileza para a gente encerrar essa edição do Bom Dia São Paulo só com as imagens do local, William Santos sobrevoando ali essa região. É ali o depósito. As investigações estão em andamento. Dr. Felipe é quem vai conduzir as investigações, vai conversar com a imprensa. É claro, tudo sobre esse caso no Tatuapé você acompanha na nossa programação, nos telejornais.